Baixa produção leiteira na propriedade. Quais são as possíveis causas? Então, as causas são inúmeras, que podem ser de ordem nutricional, ou seja, vinda da alimentação, e também causas não nutricionais. Então, vamos pensar primeiro nas causas nutricionais. O que nós precisamos entender? A vaca precisa de uma quantidade de matéria seca, ou seja, do alimento, depois que foi retirada a água, eu preciso saber quanto de alimento essa vaca precisa. E como que eu faço esse cálculo? Existem fórmulas, planilhas especialmente formuladas para isso, para calcular a quantidade de matéria seca que uma vaca precisa comer por dia, e que depende de quê? Depende do peso da vaca, ou seja, se é uma vaca de 500 quilos, 550 quilos, 600 quilos. Depende da produção de leite dessa vaca, se é uma vaca de 20 litros, 25 litros, 30 litros, 15 litros. Depende do percentual de gordura no leite, depende do percentual de proteína no leite, depende do percentual de açúcar no leite, que é a lactose, e depende também de quantos dias que ela tem em lactação. Porque uma vaca com 30 dias de lactação, ou seja, parida há 30 dias, ou 60 dias, ou 200 dias, vamos ter diferenças. Isso é importante a gente entender, porque uma vaca, por exemplo, de 500 quilos, comparada a uma vaca de 600 quilos, produzindo a mesma quantidade de leite, a vaca de 600 quilos vai precisar de mais alimento do que a vaca de 500 quilos. Por quê? Porque existe uma necessidade que a gente chama de mantença. O que seria a mantença? Seria o animal para respirar parado, sem produzir a quantidade que ele precisa para sobreviver. Então isso é a mantença. E conforme a produção vai aumentando, aumenta a necessidade de proteína, de energia, de matéria seca, de todo o contexto. Só para a gente poder ter um parâmetro, uma vaca de 600 quilos vai precisar comer com 70 dias de parida e com 25 litros de produção, com 3,8 de gordura, 3,3 de proteína e 4,7 de lactose, e 70 dias de parida, essa vaca vai precisar comer 20,4 quilos, ou seja, 20 quilos e 400 gramas de matéria seca por dia. Se fosse uma vaca de 500 quilos com a mesma produção, ela vai precisar de um pouco mais de 18 quilos de matéria seca por dia. Então, essas são as diferenças que a gente tem que entender. Comparando com um carro, só para a gente poder entender o que é manter-se, é se eu ligar o carro e não sair com ele, deixar ele ligado na garagem. Ele está ali ligado. Ele está consumindo combustível. Imaginando que seja um carro flex, que eu coloquei gasolina, ele está consumindo gasolina ali para ficar ligado. Agora, a partir do momento que eu sair com ele, que eu começar a andar, a necessidade de queimar gasolina vai ser maior. Ou seja, ele vai consumir mais gasolina do que se ele estiver parado. Imaginando que um animal, comparando ainda com o carro, pensa numa vaca que ela tem um lanche no curral, né, e depois ela vai para o pasto. Imagina um pasto que ela tem que subir um morro para poder pastar, que depois ela tem que andar muito entre o pasto e o curral, ela vai precisar de um gasto de energia maior. É mais ou menos como se eu pegasse um carro a 100 km por hora numa reta e um carro a 100 km por hora numa subida. O carro a 100 km por hora na subida, ele vai queimar mais combustível do que o carro a 100 km numa reta, mesmo sendo o mesmo carro, o mesmo motor. Por quê? Porque a força necessária para ele subir vai ser muito maior do que ele andar em linha reta. A mesma coisa é a vaca. Ou seja, quanto mais distante ela for no pasto, que eu tiver que trazer ela para ordenha ou para alimentar, esse gasto energético que ela faz nessa caminhada faz com que ela precise comer mais do que uma vaca que fica, por exemplo, num compost barn, que ela tem ali um espaço bom para ela andar, mas limitado. Ela não tem que subir morro, enfim. Então, isso é necessário. Então, entendendo isso, vamos partir para a questão da vaca no dia a dia. Quais as possíveis causas de baixa produção leiteira, como a gente tem escutado muita gente falar? Uma das principais é baixo consumo de matéria seca, ou seja, essa vaca de 600 quilos produzindo 25 quilos de leite, ela precisaria comer 20,4 quilos ou 20 quilos e 400 gramas
de matéria seca. Se ela estiver comendo 17 quilos de matéria seca, ela vai estar comendo menos do que ela precisa. Para poder ficar mais claro ainda, dentro dessa matéria seca eu tenho a proteína, eu tenho a energia, eu tenho a gordura, eu tenho os minerais, eu tenho as vitaminas, está tudo contido ali. Então, se ela come menos, ela vai estar comendo menos do que ela precisa para a mantença e para a produção de leite. Por isso que é importante a gente entender que às vezes eu posso estar dando um volume de comida alto, porém matéria seca pode estar baixa. Como que a gente consegue entender isso? Vamos pegar 30 quilos de silagem de milho com 35% de matéria seca. Ou seja, depois que eu sequei aquela silagem, sobrou 35% de matéria seca. Ou seja, a cada 10 quilos sobra 3,5 kg de matéria seca. O resto é água. Se eu pegar um capim, por exemplo, que está muito em moda, o capiaçu, que vai ter uma silagem de capiaçu, vai ter em torno de 21, 22% de matéria seca. Então 10 kg de silagem de capiaçu vai ter 2,2 kg de matéria seca. Então se eu fornecer 30 kg de silagem de capiaçu para minha vaca, eu vou estar fornecendo para ela 6,6 kg de matéria seca. Enquanto se eu fornecer 30 kg de silagem, ou seja, o mesmo peso, eu vou estar fornecendo 10,5 kg de matéria seca. Então tem uma diferença muito grande aí de 6,6 kg para 10,5 kg, que dá uma diferença de 3,9 kg de matéria seca por dia, né? Isso eu não entrei na parte de proteína e energia. Então eu estou comparando só a questão de matéria seca. Então o baixo consumo de matéria seca ele é uma causa de baixa produção leiteira. Agora partindo para a questão dos nutrientes. Dentro dessa matéria seca, como eu falei, vai estar contido a proteína e a energia. Se eu fornecer menos matéria seca, no mesmo percentual de proteína, eu vou estar fornecendo menos proteína, além de menos matéria seca. Então a proteína ela é de suma importância não só para a produção de leite, mas para como todos os processos metabólicos. Ganho de massa muscular, ganho de hormonal, muitos hormônios, ou melhor, a maioria dos hormônios são feitos de proteína, muitos processos metabólicos, renovação de musculatura, renovação de glândula mamária, é necessário proteína. Energia, que é outro componente super importante, e tem que ter um equilíbrio entre energia e proteína. Não adianta eu ter proteína demais e faltar energia. E não adianta eu ter proteína de menos e ter um excesso de energia. Eu tenho que ter um equilíbrio entre os dois. Por isso que é muito importante que um profissional, um nutricionista habilitado, possa avaliar como está a tua dieta em termos de matéria seca, em termos de proteína, em termos de energia, minerais e vitaminas, para poder entender todo o contexto. O que está faltando nessa vaca para ela poder expressar todo o potencial genético dela. Se faltar alguma coisa, ela não vai produzir a quantidade de leite necessária, ou se ela produzir muito leite, ela vai estar retirando isso do próprio organismo. Porque vacas com genética muito boa para a produção de leite, elas vão produzir o leite que a genética dela permitem que ela produza. Porém, elas vão começar a retirar das reservas do animal. Reserva de gordura do animal, quando acabar a reserva de gordura vai passar para a reserva de musculatura, ou seja, vai começar a queimar músculo para poder produzir leite. E poder se manter também. Então é muito importante a gente poder avaliar a dieta e poder entender o que pode estar acontecendo. Né? Que pode estar acontecendo uma dessas coisas, ou seja, pode estar acontecendo falta de matéria seca associada à falta de proteína, associada à falta de energia. Pode ter, a matéria seca pode estar adequada, a proteína adequada, mas a energia está baixa. Ou eu tenho a matéria seca adequada, proteína baixa e energia adequada. Então, todos esses casos vão causar baixa produção leiteira e também problemas reprodutivos, porque muitas das vezes esse animal vai estar produzindo uma quantidade de alimento que não está sendo fornecida de forma adequada, então ela tem que gastar as reservas dela. Lembrando que as vacas também têm reserva de vitamina. Elas fazem reserva de vitamina, principalmente as lipossolúveis, que são a vitamina A, vitamina D e vitamina E, as principais, no fígado. E se elas
precisa de mais vitamina do que ela está consumindo, ela vai consumindo aquela reserva dela no fígado, porém, a hora que acabar aquela reserva, ela vai ter problemas reprodutivos, problemas imunológicos, ou seja, vai estar mais suscetível à doença. Então, pensando nas causas nutricionais, essas são as principais causas de baixa produção leiteira. Pensando em causas não nutricionais, né, podem ser problemas de algumas patologias, né, algumas doenças podem causar baixa produção leiteira, como tripanossoma e tantos outros. Então, para isso, é necessário a visita de um médico veterinário que possa avaliar, fazer os exames necessários para poder descobrir qual a patologia que está afetando esses animais. O DEL muito avançado, né, que é os dias em lactação médio do rebanho. Porque vamos para a gente poder facilitar, se eu tenho 9 vacas, 3 estão com 90 dias de lactação, 3 estão com 120 e 3 estão com 200. Então, como que eu faço? Eu faço a média de todas essas 9 vacas para saber qual que é a média de dias em lactação de um rebanho. Uma média excelente seria entre 150 e 180 dias de média. Por quê? Porque eu sempre vou ter vaca com 30, 40 dias de parida, mas eu também vou ter vaca quase secando, né, ali com uns 270, beirando 300 dias, ou seja, próximo da secagem. Então, quanto maior for o DEL, ou seja, se eu comparar um rebanho com 150 dias de DEL com um rebanho de 270 dias de DEL, de dias em lactação, esse rebanho de 270 vai produzir menos leite, imaginando que seja um gado de mesma genética, de mesma alimentação. Mesmo a alimentação estando tudo correto, existe uma curva de lactação, né? A vaca para e vai começando, aumentando a produção de leite até seus 60, 90, 120 dias, e depois a tendência é que ela vá decrescendo essa produção de leite, né? Existe uma coisa que chama persistência de lactação, existem vacas que têm uma grande persistência de lactação e outras que têm uma menor persistência de lactação, ou seja, que o leite dela cai mais rapidamente. E tem vacas que são excepcionais, que mesmo próximo de secar, estão com produção de leite altíssimas, que são vacas realmente de uma persistência de lactação muito grande. Então esses são dois motivos, né? Outro motivo também muito importante a gente tem que lembrar, que 88%, 87% do leite é água. Então, uma vaca bebe muita água por dia. Se for no verão, então, o consumo de água aumenta absurdamente. É importante ter o fornecimento de água de qualidade, né? Tá disponível, né? Às vezes é uma coisa que a gente não dá muita atenção, a gente fala sempre em alimento, mas lembrar que a água, ela é um alimento para a vaca, ela precisa de água para sobreviver, né? 65%, 70% do corpo de uma vaca é água. E a alimentação, só ela, não adianta. Eu já tive casos de fazendas com uma alimentação adequada e que a pessoa reclamava de falta de produção leiteira, e nós fomos ver, o bebedouro não dava conta da necessidade que as vacas precisavam de beber água por dia. Então a produção de leite era muito baixa por falta de água. Então é um fator também muito importante da gente olhar. Outra coisa, conforto. As vacas precisam de conforto. Elas não podem ficar num ambiente muito fechado, muito confinado, muita vaca, pouco espaço por vaca no coxo. Todos esses são motivos de baixa produção leiteira. A gente colocar também animais misturados, vacas grandes com novilhas de primeira cria, essas novilhas vão apanhar dessas vacas, que existe uma hierarquia social, elas vão bater nas vacas menores, nas novilhas de primeira cria, e essas vacas não vão conseguir comer e vão produzir também pouco leite. Então, divisão de lotes, ela é muito importante, né? Nutrir a vaca conforme a produção dessa vaca. Muita gente não pesa o leite individualmente, então não consegue dividir os lotes, não consegue tratar as vacas de forma adequada, né? Então já na administração se diz, né, aquilo que a gente não consegue medir, a gente não consegue gerenciar. Então é muito importante ter pesagem de leite e dividir, porque se eu preciso que uma vaca coma tantos quilos de matéria seca e ela vai comer 7, 8 quilos de concentrado, às vezes eu estou dando um concentrado
com menor quantidade para ela, porque ela está num lote errado. Então é muito importante eu saber assim, cada vaca, quanto que ela produz de leite e dividir nos lotes, né? Se eu não consigo dividir em muitos lotes, mas que pelo menos eu faça uma divisão de 2 lotes, 3 lotes, o quanto for possível. O que é importante? A gente sabe que na prática nem sempre eu consigo fazer o melhor tecnicamente, mas vamos fazer aquilo que é possível de ser feito e o que seja melhor ser feito para que eu possa conseguir altas produções ou que eu possa tirar tudo do potencial genético dessas vacas, para que elas possam ter não só uma alta produção de leite, mas que elas tenham uma produção de leite e sejam vacas saudáveis, que se reproduzam. A produção de leite ela é um fator, mas para que essa vaca produza sempre eu preciso que ela reproduza. Não adianta eu ter uma vaca que fica lá 400, 500 dias produzindo leite, mas ela não tá prenha, né? Não está grávida, então não resolve, porque daqui a pouco eu vou ter que secar ela e ela não vai dar continuidade. Também não adianta eu ter uma vaca que, por problemas nutricionais, uma vaca que está sempre doente, e eu vou estar sempre gastando dinheiro com ela. Quer dizer, aquilo que você vai estar ganhando no leite, você vai ter que gastar em medicamento. Então, uma nutrição bem feita ela é fundamental para todos os aspectos: produção leiteira, reprodução e imunidade da vaca. Continue mandando suas perguntas, entre em contato com os técnicos da Pietrotec, que nós estamos preparados e dispostos a lhe atender da melhor maneira possível, buscando a solução para os seus problemas. Muito obrigado.